Depois que sua namorada é vítima de um crime monstruoso, um jovem recebe poderes sobrenaturais e decide usá-los para encontrar e punir o verdadeiro culpado. Hoje vamos recapitular a história do filme Orange de 2013. Iggy e Marin eram um jovem casal apaixonado que estava junto desde a adolescência. No entanto, depois que Marin perdeu a vida brutalmente, seu namorado se tornou o principal suspeito do crime. Embora não tenha sido preso, Iggy era odiado por todos em sua cidade e começou a ser assediado por vários repórteres que tentaram intimidá-lo para que contasse sua versão da história. Como sua casa está sempre sitiada, o jovem muitas vezes foge para a casa dos pais em busca de um pouco de paz e sossego. Porém, ao chegar lá, ele precisa lidar com o julgamento de sua família, que apesar de estar disposta a ajudá-lo a sair da prisão, também acredita que Iggy seja o autor do crime. Terry, seu irmão mais velho, afirma que estará ao lado do jovem aconteça o que acontecer e garante que o ajudará neste momento extremamente difícil. O único que acredita na inocência de Iggy é seu melhor amigo, Lee. O jovem também é advogado e graças ao seu trabalho conseguiu tirá-lo da cadeia. Porém, quando os dois amigos se encontram, Iggy descobre que o laboratório forense para onde o corpo de Marin foi levado acaba de ser incendiado e todas as amostras foram destruídas. Com isso, será ainda mais difícil provar a inocência do jovem. Além disso, a polícia obteve um novo depoimento de uma testemunha anônima que afirma ter visto Iggy arrastando sua namorada para dentro de um carro na noite do assassinato. Após ser bombardeado por essa notícia, o jovem vai ao bar onde trabalha seu amigo de infância. Glenna sempre foi apaixonada por Iggy, mas ele nunca teve olhos para outra garota além de Marin. Agora que a jovem se foi, ela tenta se aproximar dele, mas ele não demonstra interesse pela amiga. Naquela noite, o pai de Marin e alguns de seus conhecidos vão ao local onde ela faleceu para prestar suas homenagens. Naquele momento, Iggy se esconde em uma casa na árvore enquanto bebe uma garrafa de uísque. Ele sabe que não é bem-vindo ali, pois Dali também o responsabiliza pela eliminação de sua filha. Quando todos vão embora, o jovem começa a destruir as imagens de santos deixadas no local, mas Glenn aparece para impedi-lo. Marin ia à igreja todos os domingos e sempre carregava uma cruz no pescoço. Mas isso não a impediu de ser eliminada de forma tão cruel, que deixa Iggy completamente enojado com Deus. Então, nesse momento de fragilidade, Glenna tenta consolar a amiga, e elas acabam dormindo juntas. Na manhã seguinte, ao acordar, Iggy percebe que chifres estão começando a crescer em sua testa e pergunta a Glenna se ela também pode vê-los. Sob a influência de poderes sobrenaturais, a jovem começa a confessar seus pensamentos mais sombrios enquanto devora uma caixa de donuts. Ao descobrir que isso não é apenas fruto de sua imaginação, Iggy vai a um médico em busca de ajuda e se senta na recepção para preencher um formulário. Enquanto isso, uma criança mal-criada começa a gritar e espalhar todos os brinquedos pela sala de espera. Desesperada por não conseguir controlar a filha, a mulher sentada ao lado de Iggy revela que seu verdadeiro desejo é deixar aquela menininha mimada ali mesmo e ir embora assustada. O jovem se afasta e a recepcionista pede que Maria leve a filha embora porque ninguém aguenta mais ouvi-la gritar. A garota então se aproxima de Iggy e revela que odeia a mãe. Quando finalmente é visto, o jovem ouve a enfermeira dizer que está sendo traída pelo namorado e não entende porque todos ao seu redor lhe revelam seus segredos. Ao entrar no consultório, o médico informa que deverá serrar aqueles chifres, e Iggy precisa ser sedado para o procedimento. Enquanto dorme, ele se lembra do dia em que viu Marin pela primeira vez na igreja. Trocaram alguns olhares durante o culto, e antes de sair, o jovem encontrou o colar que ela havia esquecido no banco. Quando era jovem, Iggy costumava sair para festas com seu grupo de amigos e achava que seria divertido usar fogos de artifício para explodir coisas. Um dia, eles estavam brincando na praia quando Eric o desafiou a descer a rampa em um carrinho de compras. Apesar dos apelos de Glenna para que não o fizesse, o jovem decidiu aceitar o desafio, mas acabou caindo no mar e ficando preso ao ver o amigo em perigo. Lee rapidamente saltou para resgatá-lo e por pouco, Iggy foi salvo. Naquela tarde, Lee consertou o crucifixo de Marin para que o jovem pudesse entregá-lo à menina. Naquele dia, os dois começaram a se aproximar e nunca mais se separaram. Durante uma conversa, o jovem descobriu que a mãe de Marin havia morrido de câncer no ano anterior e por isso, a jovem havia se mudado para aquela pequena cidade com o pai. À medida que se aproximavam, Iggy decidiu levar a menina para conhecer uma casa que encontrou no meio da floresta, e esse se tornou o lugar preferido deles. Ao acordar, o jovem descobre que seus chifres não foram arrancados e decide ir embora, sendo sua última opção pedir ajuda ao padre Maud. Ao vê-lo, o velho se assusta e diz que não há nada que possa fazer para livrar o jovem da maldição porque, segundo ele, o jovem está sendo punido por Deus. Sem saber para onde se virar, Iggy vai falar com um amigo e descobre que Lee não consegue ver seus chifres. Ele, portanto, chega à conclusão de que pessoas boas não podem vê-los. Ao visitar a casa dos pais, o jovem conhece sua mãe e descobre coisas terríveis sobre ela. Lydia diz que está cansada de ouvir os problemas do filho e não aguenta mais vê-lo. Ao descobrir que a mulher está infeliz em sua presença, Iggy decide ir embora e acaba esbarrando no pai no caminho até a porta.
Naquele momento, Derek revela que odeia o filho pelo que fez com Marin porque a garota foi a melhor parte da vida de Iggy. Apesar disso, o homem mandou incendiar o laboratório forense onde foi incendiado o corpo da jovem para tirá-lo da cadeia porque ele se sente obrigado a proteger seu filho. Neste momento, Iggy decide usar seus poderes para descobrir quem eliminou Marin e fazê-lo confessar seu crime. Ele imediatamente entra no carro e dirige até o pub na esperança de conseguir uma pista. Porém, como sempre, ele é seguido por inúmeros repórteres. Ao ser questionado sobre seu envolvimento no crime, o jovem sugere que os jornalistas iniciem uma batalha para decidir quem fará uma entrevista exclusiva com ele. Nesse momento, irrompe uma grande guerra e enquanto as pessoas lutam entre si, Iggy entra no bar com o objetivo de descobrir quem é a testemunha anônima que deu o depoimento falso à polícia. Após conversar com os clientes, ele obtém a resposta e volta para o carro, onde encontra o anel de noivado que pretendia dar a Marin na noite em que ela foi eliminada. Apenas Lee e Terry sabiam da surpresa e deveriam aparecer no restaurante para comemorar quando a garota aceitasse a proposta. Porém, quando o casal se conheceu, Marin disse que estava se mudando para Los Angeles e não queria continuar seu relacionamento com Iggy. Nesse momento, uma garçonete foi até a mesa para anotar o pedido, mas resolveu voltar em outro momento ao perceber que o casal estava no meio de uma conversa séria. Enquanto discutiam, Iggy começou a acreditar que sua namorada estava apaixonada por outro homem e por isso queria terminar o relacionamento. Sem saber o que dizer, Marin levantou-se e saiu. Logo depois, Iggy também saiu da lanchonete e encontrou seu irmão. Furioso, ele entrou no carro e dirigiu sem rumo até encontrar um lugar tranquilo para estacionar. Na manhã seguinte, Iggy é encontrado pela polícia e Eric se pergunta quando viu Marin pela última vez. Neste momento, o jovem ficou assustado e perguntou o que havia acontecido com a menina. Depois disso, ele se tornou o principal suspeito do crime. Na tentativa de questionar a testemunha anônima, o jovem volta à lanchonete onde pretendia pedir a namorada em casamento e pergunta a Verônica por que ela mentiu para a polícia ao vê-lo arrastar Marin para dentro do carro antes de sair. A mulher então afirma que não se arrepende do que fez e diz que deu uma declaração falsa com o objetivo de ficar famosa e finalmente ser notada pela mídia. Após descobrir a verdade, Iggy vai ao restaurante onde seu irmão trabalha como músico e após o show chama Terry para um bate-papo. O jovem então conta que descobriu quem é a testemunha anônima e pede ao irmão que vá à delegacia prestar depoimento. Afinal, ele também estava no refeitório e viu Iggy sair sozinho. Só então, Terry diz a ele que deu uma carona para Marin para casa naquela noite. Ao ouvir isso, Iggy fica furioso e ataca seu irmão. Induzido pela força daquelas buzinas, o músico conta que se ofereceu para levar a jovem para casa e no caminho, Marin decidiu descer do carro. Ele tentou colocá-la de volta no veículo, mas ela disse que precisava ir até a casa da árvore, então Terry decidiu esperá-la lá. Como estava bêbado, acabou adormecendo. E na manhã seguinte, quando acordou, encontrou uma pedra manchada de sangue no banco do motorista. Preocupado, Terry foi até a floresta procurar Marin e a encontrou sem vida perto de uma árvore. Com medo do que poderia acontecer caso chamasse a polícia, o músico decidiu se livrar de todas as evidências que pudessem ligá-lo ao crime e não contou a ninguém o ocorrido naquele dia. De repente, a polícia aparece e Iggy é preso. Porém, na manhã seguinte, Lee consegue tirar seu amigo da prisão mais uma vez. E enquanto conversam, o jovem percebe que está usando o crucifixo de Marin. Ao ser desmascarado, Lee conta que a jovem lhe deu o colar de presente. Iggy então descobre que seu melhor amigo é o cara por quem sua namorada estava apaixonada, e por isso eles terminaram. Depois de descobrir a verdade, Iggy dirige até a casa do ex-sogro enquanto se culpa por nunca ter suspeitado da traição. Ao encontrar Dali, ele pergunta se Marin disse alguma coisa sobre estar apaixonado por outra pessoa, mas o homem fica furioso e manda Iggy ir embora. Assim como todos os demais moradores da cidade, Dali também acredita que o jovem eliminou a filha, mas não tem coragem de puni-lo com as próprias mãos. Mesmo depois de perder toda a família, o homem continua uma boa pessoa e nem consegue ver os chifres na cabeça de Iggy. Naquela noite, o jovem se esconde em um prédio abandonado e faz o possível para remover aqueles chifres bizarros enquanto bate a cabeça em uma parede de concreto. Ele percebe que o lugar está infestado de cobras e todas elas estão rastejando em sua direção. Iggy imediatamente pega um pedaço de madeira para se defender, mas logo descobre que as cobras não querem machucá-lo. Em vez disso, um dos animais sobe no braço do jovem e se posiciona em seu pescoço como um animal de estimação. Nesse momento, Iggy é tomado por um desejo ainda mais forte de vingança contra todos aqueles que o injustiçaram, e a garçonete se torna sua primeira vítima. Após fechar a loja, Verônica entra no carro e retoca o batom antes de partir.
O que ela não percebe é que o veículo está cheio de cobras, que se unem no ataque e começam a picá-la toda. Na tentativa de fuga, a mulher sai do carro e avista Igi, que deixa claro o motivo de estar sendo punida. Logo depois, ele dirige até a casa do irmão e se senta em uma poltrona enquanto observa Terry usar todo tipo de substâncias ilícitas. O músico diz que está tendo problemas para permanecer sóbrio desde que Marin morreu, então Iggy descobre a melhor maneira de puni-lo. O jovem usa seus poderes para obrigar o irmão a ingerir todas aquelas substâncias de uma só vez. Seu objetivo não é eliminar Terry, mas fazê-lo entrar em coma e sofrer tudo que Marin sofreu. Sem ter para onde correr quando as toxinas começam a fazer efeito em seu corpo, Terry tem alucinações assustadoras e fica desesperado, tendo que enfrentar todos os seus maiores medos. Finalmente, Iggy marca um encontro com Lee, e pergunta há quanto tempo ele e Marin estão tendo um caso. O jovem conta que eles ficaram juntos por alguns meses, mas quando a jovem foi eliminada, ele sabia que Iggy era inocente. Caso contrário, ele nunca teria ajudado o amigo a sair da prisão. Ao ouvir isso, o jovem desiste de punir Lee por acreditar que ele é uma boa pessoa e não planejava traí-lo. No entanto, antes de partir, Iggy arranca o colar de Marin do pescoço de seu amigo, momento em que Lee vê seus chifres. Então ele percebe que o crucifixo de sua namorada era o que protegia Lee. E agora que o jovem não tem mais o colar, Iggy poderá usar seus novos poderes para interrogá-lo. Então Iggy o força a contar tudo o que aconteceu, e descobre que foi ele quem eliminou Marin. A verdade é que Lee sempre foi apaixonado pela garota, e se arrepende de ter salvado a vida do amigo quando eles eram crianças. O homem acredita que se o jovem tivesse se afogado, teria conquistado o coração de Marin. Ao ouvir isso, Iggy agarra o pescoço de Lee e consegue acessar suas memórias. Poucas horas antes de ser pedida em casamento, a jovem ligou para Lee para um bate-papo e disse que havia descoberto recentemente algo sobre si mesma. Isso a impediria de continuar seu relacionamento com Iggy. Ela então pediu a Lee que fosse ao refeitório mais tarde, pois ela precisaria do apoio da amiga quando terminasse o relacionamento. Porém, ao ver Marin saindo no carro de Terry, decidiu segui-los e entrou na floresta em busca da jovem. Quando a encontrou, tentou levá-la para casa, mas Marin disse que ela precisava ficar sozinha. Enquanto ela chorava pelo fim do relacionamento, Lee a beijou e disse que ela não precisava mais esconder seus sentimentos. O jovem estava convencido de que Marin havia terminado com Iggy porque estava apaixonada por ele. Mas a garota afirma que sempre amou o namorado e nunca teve olhos para Lee. Nesse momento, Lee se levanta e bate no amigo. O jovem conta que depois de descobrir que os sentimentos que nutria por Marin durante tantos anos não eram correspondidos, ficou cego pelo ódio e a atacou com uma pedra. Ele então roubou o crucifixo dela e colocou a pedra manchada de sangue no carro de Terry para que ele pudesse ser acusado da paróquia da garota. Depois de ser atingido diversas vezes pelo homem que ele considerava seu melhor amigo, Iggy fica inconsciente e Lee o coloca de volta no carro. Seu plano é contar à polícia que seu amigo se sentia culpado pelo crime que cometeu, e após confessar que foi o responsável pela eliminação de Murran, decidiu tirar a própria vida. Após derramar alguns litros de combustível no corpo do jovem, Lee ateia fogo no carro e Iggy acelera o veículo, fazendo com que ele vá parar no oceano. Horas depois, as autoridades são informadas da paróquia do criminoso e os pais de Iggy recebem a notícia enquanto estão com Terry no hospital. Porém, naquela noite, o jovem consegue escapar com vida e, ao sair da água, decide fazer outra visita ao ex-sogro. Ao vê-lo, Dali fica surpreso ao descobrir que Iggy ainda está vivo e finalmente acredita nele quando diz que não eliminou Marin. Nesse momento, o homem convida o ex-genro para entrar em sua casa e lhe entrega uma chave que a menina havia deixado para ele. Como agradecimento, Iggy dá o crucifixo para Dali e descobre que o colar na verdade pertencia à mãe de Marin. Porém, Dali sabe que sua filha gostaria que Iggy ficasse com o crucifixo, então ele decide devolvê-lo ao jovem. Após colocar a corda no pescoço, o jovem perde a aparência demoníaca e até seus chifres desaparecem. Ele então vai até a casa da árvore e usa a chave para abrir o esconderijo que só ele e Marin conheciam. Lá dentro, Iggy encontra uma caixa onde a jovem guardava alguns objetos, incluindo uma carta escrita em código Morse. Ao lê-lo, ele descobre que sua namorada já sabia que iria morrer. Logo, a jovem sonhava em constituir família com Iggy, mas como estava muito doente, sabia que isso nunca aconteceria. Marin descobriu recentemente que tinha câncer, o mesmo câncer que tirou a vida de sua mãe quando ela ainda era criança. Ela viu todo o sofrimento que seu pai passou e não queria que Iggy sofresse assim. O maior medo de Marin era que o namorado abrisse mão do futuro para cuidar dela. Então ela decidiu afastá-lo porque sabia que não havia possibilidade de cura para sua doença. Depois de ler a carta, Iggy decide fazer uma visita à Terry e revela que foi Lee quem eliminou Marin. Ao ouvir isso, o homem diz que ajudará o irmão a se vingar, mas Iggy sabe que ainda não está em condições de sair do hospital. Então o jovem vai sozinho até a casa de Lee e percebe que o homem não se lembra do que aconteceu enquanto estava sob o efeito dos poderes do chifre. Então Iggy o convida para um passeio na floresta e leva seu velho amigo para a cena do crime. Neste ponto, Lee percebe que foi desmascarado e tenta convencer Iggy de que ele é inocente.
Porém, o jovem já ouviu sua confissão e sabe muito bem que tudo não passa de uma encenação. Seu verdadeiro desejo é punir Lee tirando sua vida, mas Iggy decide fazer a coisa certa e lhe dá a chance de se entregar à polícia. Só então, Eric e Terry aparecem e o policial aponta uma arma para Lee. Eric acaba de descobrir que o jovem mentiu sobre Iggy ter tirado a própria vida, então ele se torna o principal suspeito do crime. Agora que está cercado, Lee percebe que não tem escolha a não ser se entregar e mais uma vez consegue enganar todos ao seu redor para que roubem o rifle das mãos de Eric e usem-no para atirar em Terry. Quando Iggy tenta pegar a arma, Lee acaba estourando a cabeça do policial e ameaça eliminar o músico caso ele tente se aproximar dele. Percebendo que a vida de seu irmão está em risco, Iggy retira o crucifixo de seu pescoço e um par de asas aparece em suas costas. Porém, quando ele começa a voar, suas asas pegam fogo e todo o seu corpo é incinerado. Nesse momento, Iggy se transforma completamente em uma criatura demoníaca, e Lee atira no monstro até ele ficar sem balas. Apesar de ter sido atingido diversas vezes, o demônio permanece de pé e o criminoso se ajoelha para pedir perdão. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, Iggy ainda sente compaixão pelo velho amigo e mais uma vez acaba sendo traído. Na primeira oportunidade, Lee acerta o joelho do jovem com seu rifle e usa um tridente para perfurar seu abdômen. Enquanto sangra, Iggy ataca seu oponente e perfura seu corpo com seu chifre. Ele então o joga fora e observa Lee ser atacado por inúmeras cobras. Enquanto o jovem está imobilizado, uma cobra invade sua boca e destrói todos os seus órgãos. Depois de completar sua vingança, Iggy se rende aos ferimentos e é apoiado por Terry, que segura sua mão enquanto observa o corpo de seu irmão virar carvão. Agora que cumpriu sua missão na Terra, o jovem apaixonado pode ir ao encontro de sua amada para que fiquem juntos pela eternidade. E aí, o que você achou desse filme? Deixe nos comentários abaixo. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva para mais vídeos como esse. Vejo você na próxima vez.